Então, vamos, concordam com o que falamos? Amém. Então, vamos a abrir a palavra do Senhor. Por enquanto, vamos para 1 Coríntios. Vamos aí no capítulo 15. Vamos também a considerar dentro daquele tema do arrebatamento e a tribulação, que foi o último capítulo, a considerar passagens da Bíblia. Então, hoje vamos estar por aí, vendo essas passagens, suas conexões. Capítulo 15, um capítulo especial onde se fala da ressurreição. Então, vamos ver primeiro na terceira parte do capítulo, com os irmãos para a biblioteca da igreja, que ficaram aqui também com o irmão Luiz Gonzaga, um livrinho que se fala assim, um mistério da ressurreição. Se trata disto que estamos vendo hoje, que depois, vocês, se quiserem, podem ruminar nesse livrinho que leva certos versos que foi tratado em mais tempo, então está mais completo. E depende do tempo, temos que escolher os pontos-chave. Então, vamos tendo em conta que é uma continuação da última conversa, não? O capítulo 4, este seria como um 5, para avançar um pouquinho mais. Então, vou ler desde 50, capítulo 15, verso 50 da chamada primeira carta aos Coríntios de Paulo. Vocês estão me enxergando bem em portunhol? Sim. Ah, tá bom. Disse o apóstolo Paulo, eu estou lendo da versão Reina e Valera, revisão 1960. Vou ler devagar e vou passar para brasileiro. Mas vos digo, irmãos, vocês vão comparando com vossas traduções, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção hereda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Não todos dormiremos. Ou seja que, quando vem o Senhor, a maioria, grande maioria, que já leva 21 séculos de crentes, já estará descansando no Senhor. Só uma pequena minoria em comparação com a grande Igreja Universal, estaremos ou estarão vivos quando vem o Senhor. Então, por isso, nem todos dormiremos. Ficará um pouco de pessoas que estarão vivas ou estaremos. Só Deus sabe. Então, disse, mas, e agora, quero mostrar a vocês como está impresso aqui na minha Bíblia, se conseguem ver. É o verso, agora 51. Você vê que aqui, onde fala transformados, tem uma vírgula e tem um espaço branco. Pelo menos o espaço podem ver. Não. Parecesse como se fosse um ponto à parte. E às vezes assim lemos. Mas é uma vírgula. Isto continua, a ideia continua. A ideia não termina na vírgula, sino no outro ponto, que termina no final do 52. Então vamos ler assim.
Não vamos separar a ideia, não vamos parar antes de tempo, porque a vírgula não é ponto final nem ponto. É só um pedaço da frase que precisa ser completado com tudo até chegar no ponto, ou pelo menos ponto e coma, ou ponto e vírgula. Então diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Por isso se chama um mistério da ressurreição. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aí vem a tentação de parar, porque ficou aquele espaço. Não sei se aí também tem espaço. Tem aí? Se dá conta? Isso foi planificado por um ponto de vista teológico. Bem, por quê? Reina e Valera, Ferreira de Almeida, porque colocaram um espaço depois de uma vírgula. Mas vamos ver a vírgula no espaço. Então tem que haver espaço depois de uma vírgula. Vamos saltar esse espaço. E aí vai entender melhor. Eu parei onde está o espaço, para mostrar que, bom, falou uma parte, mas agora vamos ler. Normalmente vai ver como muda o assunto. Agora, disse assim: não todos dormiremos, mas escute como está escrito realmente no texto grego, que é tudo percorrido. Mas todos seremos transformados num momento. Isso é diferente, e todavia não é vírgula. Porque às vezes falamos que vai haver 2 arrebatamentos, uns antes, outros depois. Robert Gouveia fala de 7 arrebatamentos. Whitney Lee fala de 5. O Christian Shen fala de 3. O irmão Ashmani fala de 2. Mas Paulo fala de um só. Todos, não são alguns, não primícias só. Depois vamos ver o assunto das primícias que já vimos a vez passada, no último capítulo da vez passada que estive aqui. Mas não sei se estavam todos, não sei se vamos ter que voltar a ler juntos um pedaço, mas por enquanto vamos ir lendo juntos, tá? Escute. Todos seremos transformados num momento. Agora vem a pergunta: mas pode ser um momento longo, hein? Um momento que abrange alguns anos, ou pelo menos algum período, e com algumas subdivisões nesse momento. Mas continua a frase, não tem entendido. Todos seremos transformados num momento, e esse momento é assim, num abrir e fechar de olhos. E quando que é esse momento? Afinal, trombeta. Afinal? Ou seja, depois da tribulação, porque as 7 trombetas são tribulação, e a última é a 7ª. E alguns falam, não, é que aqui não está falando que a última trombeta é a 7ª. Sim, está falando, vamos ver. Quando fala final, é porque tem uma série. E a única série é a série das 7 trombetas. E vamos ler que justamente a 7ª trombeta é o tempo de julgar os mortos e dar o galardão. Então aqui, para mim, parece que está derrubando a subdivisão dos momentos. Aqui fala, todos seremos transformados num momento. E esse momento é assim, como um abrir e fechar de olhos, e esse momento não é antes da tribulação,
sino na final trombeta, que é depois da sexta, depois da quinta, depois da quarta, depois da terceira, depois da segunda, depois da primeira, que as 7 trombetas pertencem ao 7º selo. No 6º selo, começa a grande tribulação. Chegou o dia da ira. É um primeiro terremoto magnético que dá volta à Terra. E a 7ª trombeta, depois do 6º selo e depois do 7º, no final do 7º. E o 7º é a última trombeta. Então, aqui está falando muito claro. E diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, a final trombeta, porque se tocará a trombeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós, Paulo se considerava com os apóstolos e a igreja, ele está ensinando que ele mesmo, e não só ele, sino todos nós, seremos transformados. Ou seja, se houvesse alguns que vão ressuscitar antes, então não seria num momento, nem todos. E se vamos falar que os vencedores vão ressuscitar um pouco antes, então Paulo tivesse ressuscitado com eles antes. Ou não é Paulo vencedor? Será que se Paulo não era vencedor, quem vai ser vencedor então? Mas Paulo se sente está ensinando que está incluído aí. Então ele diz assim, um mistério, não todos dormiremos, mas todos, ou seja, os que dormiram e os pouquinhos que ficaram, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, a final trombeta. Porque se tocará a trombeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós, que não estávamos mortos, ainda não estamos, Paulo não estava, agora já estamos, não estava, seremos transformados. Vem a transformação do corpo na ressurreição. E agora vamos comprovar se é ou não é esta final trombeta a mesma 7ª trombeta ou não. Então vamos ler acerca da 7ª trombeta, a ver se é ou não. Então vamos para Apocalipse, capítulo 10, que já chegamos aí um pouquinho, já vimos no primeiro dia alguma coisa. Então a 7ª trombeta é falada desde o verso 7. E este juramento do verso 6 é aquele juramento que aparece lá na última perícopa de Daniel. A última visão que abrange 3 capítulos, 10, 11 e 12, é só uma visão. E aí, nessa visão, aparece esse juramento. Aquele anjo levantou a mão e falou que tempo, quando perguntou qual será o fim destas maravilhas, tudo aquilo que culminava com a vinda do Senhor, quando limos no 7. Não? Porque no 7 ele vai e recebe o reino, né? E agora disse aqui, no capítulo da perícopa final, capítulo 10, 11 e 12, quando termina já Daniel, que esqueceu perguntar a parte da vinda do Senhor. E os anjos ficaram com desejo de saber. Então perguntaram ao anjo, o que não perguntou mais Daniel: quando será o fim destas maravilhas?
E o anjo falou, alçou a mão, jurou. E agora compare aquele juramento com este aqui. O anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou, verso 6, pelo que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo... Aí terminamos a vez passada. Não seria mais. Senão que... Vamos ler devagar, que às vezes lemos muito rápido e não deixamos que a água entre na pele, como o pato que está na lagoa. A água fica longe da pele. Às vezes passamos e não somos tocados. Temos que passar devagar. Senão que nos dias, já me chama a atenção que isto se é plural. É diferente abrir e fechar de olhos que dias. Porque a sétima trombeta abrange não só a segunda vinda de Cristo, sino que ontem mencionamos, mas agora temos que demonstrar, porque ontem só dava para falar, ficar gravado, e depois você pesquisar se quiser de novo. A ver que agora já podemos pesquisar. Diz, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começa, e sublinho, comece a tocar a trombeta. Ou seja que a trombeta tem vários dias, não só um dia, não só uma hora, não só um piscar de olhos. Ontem falamos que ela chega até a Nova Jerusalém, mas tem um começo, e chega a Nova Jerusalém. Então, no começo, quando ele comece a tocar a trombeta, o mistério de Deus, que é Cristo, e todo o mistério de Cristo abrange também na igreja e tudo. O mistério de Deus se consumará como Ele o anunciou a seus servos, os profetas. Então, de que tratava a mensagem dos seus servos e profetas? Deste mistério. Colossenses, você vê que o mistério de Deus, aí passando do capítulo 1, capítulo 2, brota todos os demais tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Do mistério de Deus vem o mistério da vontade de Deus, lá em Efésios. O mistério da economia de Deus, também em Efésios, um pouco mais adiante, o mistério de Cristo. Mistério da piedade, mistério do Evangelho, mistério da fé, mistério do reino, mistério de Cristo à igreja, mistério dos 7 anjos das 7 igrejas, mistério daquelas 7 estrelas, o mistério dos candeiros. Um mistério sai do outro, como quando tem uma explosão de fogo de artifício. Primeira explosão, pum! E do meio dela sai outro, pum! E daí sai o outro, pum! Todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus vão brotando do mistério de Deus. O outro, pum, 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 pum! Até consumar tudo. Então, diz aqui, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele comece a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como ele o anunciou a seus servos, os profetas. E aí é quando ele recebe o livrinho aberto, recebe a ordem de engolir ele e profetizar de novo sobre tribos, nações, povos, línguas. Então aí começa a falar da segunda parte do Apocalipse. E com volta de novo para Gênesis, para a mulher, para o filho varão da mulher, a semente da mulher. Esse é o filho varão, Cristo. Claro que depois ele se forma os vencedores, mas ele mesmo primariamente é o varão perfeito.
E o dragão, tudo isso, tudo que começa em Gênesis, no proto-evangelho, são as mesmas figuras aqui, do capítulo 12, onde está a segunda parte, depois já que se abriu a sétima trombeta, que era terminando a primeira parte, agora o livrinho que ele comeu e profetizou agora é a segunda parte. Porque quando Ezequiel comeu o livrinho, profetizou 48 capítulos. E aqui já com a sétima trombeta termina o mistério, mas já quando o livrinho está tudo aberto, até aqui no começo estava fechado, fosse abrindo, 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 e agora já está aberto. É consumado na sétima trombeta, que vamos ver que chega até a Nova Jerusalém, mas começa nas imediações da segunda vinda de Cristo, e ela mesma, e o tribunal de Cristo, e o milênio, os demais juízos, até a Nova Jerusalém, incluindo a ressurreição na segunda vinda de Cristo e o tribunal de Cristo. Tudo isso abrange a sétima trombeta. Então se fala dias, mas a segunda vinda de Cristo, que é um dos vários itens da sétima trombeta, é no começo. Porque depois da vinda de Cristo, já quando já o reino pertence a Ele, recuperou tudo. Então agora sim, vem o tribunal de Cristo, vem os vencedores, vem o milênio, vem as nações, vem o juízo das nações, vem a rebelião no final do milênio, vem a terminação do milênio, a ressurreição dos outros mortos, o juízo do trono branco, céu novo, terra nova, Nova Jerusalém. Tudo isso abrange a sétima trombeta. Vamos ler. E você vai examinar se li bem ou se não. Me equivoquei. Então você vai ler comigo, porque eu não quero que você engula na cru, senão todo examinadinho. E se você viu diferente, pode me falar, eu vou revisar com muito cuidado. Eu vou agradecer se é verdade. Então diz assim, vamos ir lá. Aí mesmo, onde temos aberto, vamos passar para o 11:15. Aí fala, desde 15 até 19, fala a sétima trombeta. Então vamos ver, que estamos averiguando, se a última trombeta é a mesma sétima, porque alguns querem dizer que não é. Querem dizer que não é. Mas se fala a última, quer dizer que eu não tenho mais. E se fala última, é última numa série anteriores, porque como vai ser última se não tem outras atrás? Mas qual é a série das trombetas que aparece aqui? A 7 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7 é a última. Então vamos ler a última, a ver se a sétima e a última são as mesmas, e vocês vão decidir. Eu já disse minha opinião. Agora vamos ver se é a opinião de onde quiser. Você tem que comprovar. Então vamos olhar, porque como temos várias traduções, e às vezes tem traduções manipuladas pela escola, às vezes temos que decidir as traduções à luz do grego. Então diz: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes nos céus que diziam: os reinos do mundo têm vindo a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelo século dos séculos. Não só por um milênio. Século dos séculos. O reino eterno é da Nova Jerusalém. Então você vê que a última trombeta, que é a sétima, abrange até a Nova Jerusalém. E por isso fala que a vinda de Cristo é no começo.
Né? Quando começa naqueles dias, plural, vários dias, Jesus vem no começo. E a vinda é num abrir e fechar de olhos. E aí vem a ressurreição, a transformação e o arrebatamento. Mas é na última trombeta. E a tribulação começa no sexto selo. E abrange o sétimo selo, que são 7 trombetas, que é 1/3 do juízo. E os outros 2/3 são as taças da ira que aparecem aqui, na 7ª trombeta. Como as trombetas estão no 7º selo, as taças estão na 7ª trombeta. Vamos ver. E aqui vou ter que fazer uma denúncia. Não da Bíblia. Eu não vou denunciar a Bíblia. Não, a Bíblia vai corrigir o tradutor. É diferente. Eu não vou corrigir a Bíblia. Não. A Bíblia, no original, no idioma hebraico, vai corrigir os tradutores. Que é diferente. Eu não tenho capacidade de tocar a Bíblia. Quero que ela me toque. Amém. Mas a tradução não é a mesma coisa que a Bíblia. Tem muitas traduções, às vezes uma fala assim, outra assim, e você tem... Como vai decidir? Tem que ir no original para decidir. Então, quem aqui tem aquela versão chamada de textual? Ou quem tem aqui outra tradução? Outra. Ah, eu estou lendo Reina Valera, você pode estar lendo. Qual? Bíblia de Jerusalém. Ah, bom, aí tem outra, aqui tem Ferreira da Almeida, mas de todas maneiras, se tem um aparelhinho como este, vá no grego original, porque vou ter que dizer algo que diz esta tradução que não disse o grego. O grego chega até um ponto, mas Reina Valera, neste ponto que estamos chegando, acrescenta um pedaço que está noutra passagem, pertence bem naquela passagem, é legítimo. E lá é correto. Mas aqui foi tirado de lá e colocado aqui para repetir a fórmula, mas a fórmula já não pode se aplicar aqui, porque aqui já está falando quando ele chegou. E aqui não disse que há de vir, porque já veio. Neste momento já veio. E assim aparece no grego, sim, essa frase, há de vir. No começo do Apocalipse, na saudação, sim. Aquele que é, que era e que há de vir. Mas quando já veio, já tomou o poder, já reinou e reina até a Nova Jerusalém, como vamos falar que há de vir se já veio? Então, no original grego, o irmão tem aí o grego, ele vai comprovar. Então, o irmão vai ser testemunho se o que estou falando é verdade ou mentira. Amém. Então, diz assim, o 7º anjo tocou a trompeta e houve grandes vozes nos céus que diziam: os reinos do mundo têm vindo a ser. Já chegaram a ser, de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Note o que inclui a Nova Jerusalém. Já aqui tivemos o capítulo 3, senta-te à minha destra, até que eu coloque debaixo dos teus pés todos os teus inimigos. E vimos como se vai desenvolvendo, e chegamos no capítulo 4 e 5, e aí o livro é dado, e começa a abrir o livro, os selos, abre o 7º, aparecem as trombetas, chega na 7ª, toca, e olha o que estava Deus fazendo, e consumando o mistério no final, já someteu todos os reinos a seu filho. E diz assim: e os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos, se prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo:
Te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que eres e que eras. Até aí está no grego. E isso, o que há de venir, está em outra parte, no início do Apocalipse, antes de vir. Mas agora que já está mostrando que já veio, já não disse o grego assim, mas para igualar a fórmula, colocaram igual, como se aqui se tivesse olvidado. Mas, o que diz aí? O irmão está falando do versículo? O versículo 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que assumistes o teu grande poder. Vê? Se saltou isso que has de vir. Porque aqui diz assim, porque que eres e que eras e que has de vir. Mas aí não falou. E depois disse, e tens reinado. Ou seja, has tomado teu grande poder e tens reinado. Fala depois do que eras. Has assumido, ou seja, reinado. Se dá conta que falta essa frase? Que há de vir? A Reina Valera, King James fala desse jeito. É assim. Por isso, A King James fala assumiste. aí disse assim, claro, essa é a Reina Valera em português. Não deu o que é. Sim? Não deu o que é. A Qual que? tradução João Ferreira atualizada também não tem o que há de vir. Reina Valera porque já foi atualizada. Então eu vi, já são testigos vocês mesmos que algo vai acrescentar. Irmão, como vamos acrescentar? Porque as pragas se acrescentam a nós. Se tiramos, algo se tira de nós. E se acrescentamos, algo se acrescenta a nós de pragas. Então, irmão, nisso temos que ser muito cuidadosos. Não podemos seguir os tradutores. Temos que seguir o original. Amém? Bom, então disse assim, te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eres e que eras, porque tens tomado teu grande poder. Como se já tomou o poder, vai dizer que vai vir, se já veio. Como pode tomar o poder sem ter vindo? Ele já tem todo o poder no céu, desde a ascensão. Mas agora que veio na sétima trombeta, tomou o reino do mundo, porque quando subiu foi para se sentar, para que o Pai coloque todo debaixo dos pés dele. Mas agora quando volta é porque já veio tomar o poder. Então diz assim, e se iraram, já passou um pouquinho para o passado, se iraram nas nações, esse que é o Armagedon. E que mais disse? E tua ira tem vindo. Ou seja, essas são as taças da ira, com que termina o Armagedon, na grande tribulação. E isso é parte da sétima trombeta. Assim como as 7 trombetas estão no último selo, também as taças estão na última trombeta. Porque quando se toqueia o mistério é consumado. E já não é mais tempo. Então agora diz aqui, olha tudo que chegou. Se iraram as nações, amém. Esse é o Armagedon. Tua ira tem vindo, sim, são as taças derramadas sobre eles. E quem mais disse? E o tempo, ou seja, chegou a ira e chegou o tempo. O tempo de quê? De julgar os mortos. Então, se a última trombeta é a sétima, porque aí é que fala da ressurreição dos mortos e a transformação e o juízo no tribunal de Cristo. Olha o tribunal de Cristo acá. Primeiro, chegou o tempo, ou seja, tua ira tem vindo e, ou seja, esse tem vindo inclui o tempo de julgar os mortos e de dar o galardão, o tempo de dar o galardão. Que disse Jesus? Eis aqui que venho pronto, e meu galardão comigo, para recompensar a cada um segundo sejam suas obras.
E isso é o tribunal de Cristo. Né? Então, aí disse, tem chegado o tempo de julgar os mortos e de dar o galardão a teus servos, os profetas, aos santos, os que temem teu nome, aos pequenos e aos grandes. No mesmo tempo da sétima trombeta, é o galardão para pequenos e para grandes. E que mais disse? E de destruir os que destruem a terra. Hoje estão destruindo a terra. Sabe que existe uma chamada de geopolítica, que é a política do globo. Mas também existe uma geoengenharia. E as elites, usando suas maquinárias, têm planos como, por exemplo, unir o Atlântico e o Pacífico, derreter os polos, levar os blocos de gelo para os países do Meio Oriente. Sabe o que querem fazer agora? Estão já fazendo. Querem explodir a faia de San Andrés. Homens adinerados querem converter o planeta do jeito que eles gostam. A gente não sabe isso, mas eu sei, tenho lido, posso mostrar a vocês, se são casas que queiram ir para lá. Tome nota e quando vai, quero que vocês vejam o que não estou falando. E na internet também está, pode encontrar. Está em livros, está na internet. Chemtrails, transgênicos, um monte de coisas. Controla as pessoas por meio de químicos. Esse assunto da glândula pineal é através do flúor da crema dental. Afeta o nível intelectual das pessoas para que fiquem mais bobinhas, mais fácil de controlar para o governo mundial. Só dão pequenos e rápidos exemplos. Não quero entrar mais. Os que destruem a terra, o Senhor vai destruir. Bom, agora digo, examinem esta vez se é assim. Eu tenho lido disso, mas claro que posso ter lido mentira, não? Assim que temos que ler e examinar, reter o que é bom e se abster o que está mal. Mas isso não estou inventando, irmão. Não estou inventando. Agora deixo de subscrever, deixo em suspenso para comprovar. Mas está já se falando disso. E disse, e o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca do seu pacto se via no templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva, o granizo, saraivada, não? Então, isto é a descrição do que acontece na final trombeta. Agora eu pergunto para você, a descrição de Paulo, que inclui a ressurreição e a transformação na última trombeta, não está falando da mesma coisa? Não é a última trombeta o que está escrito também aqui na sétima trombeta do Apocalipse? Qual é o tempo da ressurreição dos mortos? O tempo de dar o galardão, tribunal de juízo, e o reino sendo dele até o reino pelo século do século, além do milenial, o eterno. É a última trombeta, é a sétima. Eu acho, não sei vocês. Então agora vamos voltar de novo para 1 Coríntios. E é o mesmo capítulo, que é o assunto sério. Irmão Gênero. Sim, pergunta, irmão. Não, Fala, irmão. É a revista e corrigida, no versículo 17, diz que és, que eras, que há de vir. La corrigida. Na corrigida de João Ferreira da Lei. Sim. Por isso, aqui também fala, aqui inclui. Porque provém do texto receptos, que é de textos tardios.
Mas tem se descoberto depois muitos mais antigos textos que não tem isso. Por isso vocês vão encontrar umas que tem, outras que tem, que não tem, que são traduções. Então, como vamos evaluar esse é o trabalho da baixa crítica? E a baixa crítica é esse exame de todos os manuscritos, quais são mais antigos, quais são mais novos, e as traduções de onde vêm. Então, quando você vai no grego, aí falta. Aí falta. Por isso são cada vez mais as que vão corrigindo. Se alguns pensam que os textos receptos, que é o favorito de alguns, aí vai encontrar. Mas sabe que no texto receptos, que é feito por Erasmo, o único manuscrito que existia era um só, de Apocalipse, no tempo que se fez o texto receptos. Só um manuscrito. E estava incompleto. E o que faltava para completar, tive que traduzir do latim para o grego. Erasmo. Mas essas são notícias que vocês têm que comprovar, estudar o assunto. Mas eu estou contando isso. Estou contando. Então agora vamos de novo para 1 Coríntios. Vamos voltando lá. Estamos no 15. Então, agora, aqui já tratamos uma vez isso, mas parece que era a última vez, da vez passada. E alguns também não estavam. Então, por causa da situação que é necessário examinar bem, e estamos ainda São Coríntios, só passando para outros lugares assim, de passagens paralelas. Dice o verso 20, capítulo 15, verso 20. Mas agora, Cristo tem ressuscitado dos mortos, primícias dos que dormiram é feito. Então aqui, as primícias, aqui é o próprio Cristo, quando ressuscitou dos mortos. Você sabe que as 7 festas, segundo Paulo, segundo o Espírito Santo, que inspirou a Paulo, abriu os olhos, e ele recebeu a aparição de Cristo e recebeu o Evangelho de Cristo. Paulo disse em Colossenses 2,16, que todas aquelas festas de Israel, ou seja, Páscoa, Asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, Yom Kippur, o dia da expiação, Sukkot, o Cabanas, o tabernáculo, essas 7 festas são sombra de Cristo, são diferentes aspectos da gesta, da obra de Cristo. E todas essas 7 festas são sombra de Cristo. Portanto, a festa das primícias é sombra de Cristo. E aqui diz que as primícias é Cristo. O primeiro de ressuscitar dentre os mortos para nunca mais morrer é Cristo. E os que vamos ressuscitar em Cristo, já estamos ressuscitados em espírito, mas ainda não em carne. Por isso falávamos da salvação tripartita. Somos salvos no espírito, estamos sendo na alma e seremos salvos. Será salvo. Já somos salvos, mas ainda não no corpo. Mas quando seremos salvos no corpo? Quando Ele se manifeste, Ele venha na segunda vinda em glória, então nós também seremos transformados juntamente com Ele e teremos um corpo de glória semelhante ao corpo da sua glória. Então aqui o verso 20 diz que as primícias dos que dormiram é feito quem? Cristo. Agora, Cristo
tem ressuscitado dos mortos, primícia dos que dormiram é feito. Porque enquanto a morte entrou por um homem, por Adão, não? Também por um homem, Jesus Cristo, entrou a ressurreição dos mortos. Se por ele entrou a ressurreição, ele que é as primícias até das outras primícias, porque tem outras. Mas neste contexto fala de Cristo. Depois vai falar das outras. E agora vai falar da ordem da ressurreição. E aí vou pedir ao irmão também revisar o grego. O grego. Estamos no capítulo 15, vamos chegar ao verso 22 e 23. Porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um em seu devido ordem. Então aqui vai falar da ordem da ressurreição. Ser vivificados em Cristo. Então, esta tradução, a de revisão Reina Valera, a revisão de 1960, mudou um pouquinho a de 1909. Em 1909 e antes, não tinha vírgula entre Cristo e primícias. Agora já colocaram vírgula, mas só vírgula, não ponto e vírgula. Então, se fosse diferente Cristo e primícias, teriam que colocar ponto e vírgula. Mas como só colocaram vírgula onde não tinha nem vírgula sequer, então separaram Cristo das primícias. Mas quando você vai no grego, as primeiras palavras são primícias, não Cristo. A palavra diz original grego, aparquem Cristo, as primícias de Cristo. Igual que fala no 20, fala no 23. Como vai falar no 23 que Cristo é as primícias, agora vai falar que outros são as primícias distintos de Cristo, sem ter nada a ver com Cristo. Mas o que diz o original grego é aparquem Christos. Ou seja, as primícias é Cristo. Como fala no 20. Cristo é as primícias dos que dormiram. Ele que é as primeiras primícias. Por que falo das primeiras primícias? Porque depois vão aparecer 2 pães de primícias que viram um. E isso cumprindo perfeitamente a festa das primícias. Que tem uma primeira que se apresenta a gavilla, e só depois que se apresenta a primeira, então aparecem 2 pães de primícia, que são Israel messiânico e a igreja em geral. E depois viram um só, como estivemos vendo dos 2 apriscos, faz um só rebanho. Então, quando disse aqui, Cristo, as primícias, o original grego diz, as primícias são Cristo. Esse é o original grego. Aparquem Christos. Pode ler aí? Fala a verdade assim? É verdade. É. Sim, porque o sol e o Deus são os testemunhas. Bem? Então, não estou mentindo. Graças a Deus. Então, agora, como estávamos vendo que todas essas cestas são figura de Cristo, vamos ver a descrição da festa das primícias. E aí vamos ver a tipologia das primícias. E logo vamos ver, tanto no Antigo e no Novo Testamento, como essa tipologia das primícias aparece falada no Antigo e no Novo Testamento. Só queria que vêssemos que aqui, quando fala da ordem da ressurreição, o primeiro ressurreto é Cristo. Já está falando no verso 20, ele não vai contradizer 3 versos depois, no 23. E o original diz as primícias Cristo.
E agora vamos na tipologia, porque todas as festas, incluídas as primícias, são sombra de Cristo, como diz Colossenses 2,16. Se toma nota, Colossenses 2,16. Todas aquelas festas são sombra de Cristo. Portanto, a festa das primícias é sombra de Cristo, e Ele é as primícias, Cristo mesmo, primeiro. Depois de Cristo como primícias, como fala devido ordem, os que são de Cristo depois. E depois, quando entrega o reino, os seus demais mortos só ressuscitam depois do milênio. Então, Cristo, ordem, que fala aí o verso 23, a ordem da ressurreição, as primícias Cristo, logo os que são de Cristo na sua vinda, e logo o fim, quando entrega o reino ao Deus e Pai. Ou seja, depois do milênio, os demais mortos são ressuscitados depois do milênio. Aqui está a ordem. Cristo é as primícias, depois quem é? Os que são de Cristo. E depois do reino, o fim, quando entregue o reino ao Deus e Pai. 1 Coríntios, aqui mesmo Alberto, fala quando é que entrega o reino. Quando o Pai deu o reino a ele, então ele entrega depois ao Pai. Aqui está 15, 28. Olha, 1 Coríntios. Mas logo que todas as coisas lhe estejam sujeitas, então também o Filho mesmo se sujeitará àquele que lhe sujeitou a ele todas as coisas, para que Deus seja todo em todos. Isso que equivale aí, logo o fim, quando entregue o reino ao Deus e Pai. E esse reino, então, que ele entrega ao Pai é o milênio. Então, se ele ressuscita antes do milênio, que ele ressuscita 3 dias depois de crucificado, antes, ele é o primeiro ressuscitado, ele que é as primícias, a par quem? Cristo. E logo quem? Na ordem da ressurreição, os que são de Cristo. Isso ressuscitará na segunda vinda, para ser arrebatados, recebendo a Ele no ar. E logo, o fim, quando entregue o reino, ou seja, depois do milênio, os demais mortos. Essa é a ordem da ressurreição. Então agora vamos ver a tipologia das primícias, que é sombra de Cristo. Então, vamos marcar aí se quiser. E então vamos para Levítico 23. Levítico 23 está as festas solenes. Começa pelo sábado, os novilúnios e depois o calendário litúrgico. E aí vai descrevendo a Páscoa com os ácimos, as primícias e depois os demais. Ainda adiante o assunto do rebusco, que é aqueles últimos que vêm para o Senhor no milênio. Sim. Porque exatamente nesse ponto das espigas, é aí que esse ponto das espigas, do rebusco que o irmão falou, que vem do penúltimo, eu vou colocar aqui porque talvez alguns irmãos tenham lido, não sei se talvez só usaram, mas é nesse ponto que a opinião do estudo do irmão Leslie fala que esses são um grupo que ficou de crentes que vão ser levados enquanto outros subiram primeiro. Mas aparece no milênio e depois vamos ver outras passagens que falam dos rebuscos. Por enquanto já há um livrinho que deixei os irmãos, alguns já tem, que se chama Sacerdócios, e há entre esses um capítulo chamado Primícias e Rebuscos, onde aí estão esses versos que vocês podem examinar. Amém. Então, por enquanto, vamos aqui. Dice desde o verso, desde o capítulo 20, desde o capítulo 9. Levítico 23, desde o verso 9. Capítulo 23, verso 9. Levítico. E falou Yahvé a Moisés dizendo:
fala os filhos de Israel e diles: quando tenhais entrado na terra que eu vos dou, e segueis sua mies, trareis ao sacerdote uma gavilha por primícia dos primeiros frutos da terra. Esta é a festa das primícias. E vamos examinar o que se diz desta gavilha, que é o que se tem que apresentar como primícias, a ver de quem se trata. Depois vêm outras primícias, mas estas primícias primeiras da gavilha, vamos ver as frases que se relacionam com ela. O molho, né? Um molho, sim. Então, diz assim, verso 11: o sacerdote, que é a figura de Cristo, mecerá um molho diante de Yahvé, escuta, para que sejais aceitos. Aí o sacerdote que se apresenta ressurreto para conseguir nossa aceitação. Será que tem algum outro que vai conseguir nossa aceitação diante de Deus, a parte de Cristo? Quem é que se apresenta por nós? Em que nome somos aceitos? No amado somos aceitos. Então, aqui, o sacerdote mexerá o olho diante de Yahvé para que sejais aceitos. Não como aceitos, não, para nos fazer a nós, o povo dele, aceito. E já se damos conta que esse trabalho ninguém pode fazer, senão o Senhor Jesus. Agora, que dia vai se apresentar? O dia seguinte do sábado. Quando será? Ou seja, quem ressuscitou no domingo? Quem que foi? O Senhor Jesus. Então está falando dele. Bem? E logo que disse: e o dia que ofereçais o molho, oferecereis um cordeiro de um ano sem defeito em holocausto a Yahvé. Então aí quer dizer que o sacerdote, mecendo o molho, junto com ele apresenta o cordeiro, ou seja, a obra que ele fez por nós. Essa é a figura de Cristo. Toda festa é sombra de Cristo. Diz claramente o Espírito Santo por Paulo em Colossenses 2,16. E aqui está falando disso. E agora diz aí, em holocausto a Yahvé. Note, holocausto quer dizer que não é algo no qual nós participamos. Primeiramente, o Senhor, quando você vê os sacrifícios do Levítico, tem muitas classes, e o primeiro é o holocausto. E depois, por nossas transgressões, pelo pecado, ofrenda mecida, consagração, muitos tipos de sacrifícios. O primeiro que você encontra em Levítico, que é onde estão as classes de sacrifício, e o primeiro aspecto da obra de Cristo. O holocausto, ninguém podia comer do holocausto. O holocausto somente podia comer Deus. Nem o sacerdote podia comer do holocausto. Era inteiramente queimado para Deus. Isso mostra um aspecto da obra de Cristo: satisfazer ao Pai, porque ele foi ofendido, sua santidade, sua glória, sua justiça, e ele é o mediador entre Deus e os homens. Satisfaz a justiça de Deus, satisfaz a glória de Deus, e também satisfaz nossa necessidade de expiação. Então, uma coisa é para expiação, para a necessidade nossa, o sacrifício de expiação nós podemos comer, mas o holocausto é queimado totalmente para Deus. Isso ninguém, senão Jesus, podia fazer isso. Aqui ele faz coisas para o Pai,
para satisfazer com o Pai a justiça, a exigência de justiça, a reivindicação da sua santidade e glória, e depois nossa necessidade. Aí vem o aspecto do Cordeiro, que vinha limpar nossos pecados, nos reconciliar com Deus. Mas para que Ele nos reconcilie com Deus, a justiça de Deus tem que ser satisfeita. Por isso, sem derramamento de sangue, não se faz remissão de pecado. Por que Deus não nos perdoou sem necessidade de Cristo morrer? Porque é justo nossa morte. Por isso diz que agora que Ele morreu, Deus é justo para nos perdoar, porque nossa dívida foi paga por Jesus. Se não tivesse sido paga, não era justo nos perdoar. Mas é em nome do Senhor que somos perdoados. É Ele que nos faz aceitos. É nele que somos aceitos e somos perdoados. Mas Ele teve que morrer também para satisfazer a justiça de Deus, sua santidade e glória, que foi ofendida por nós. Às vezes nós só pensamos em nós. Nunca pensamos o que sente Deus, o que fizemos a Deus. Queremos sempre ser o centro. Mas Ele, por isso, falou assim para Madalena, quando ela quis abraçar na primeira vez: não me toques, porque aún não tenho subido ao meu Pai. Depois já sim, puderam abraçar, tocar, vinha, toca cá, coloca o dedo, mas ele primeiro se apresentou ao Pai. Bem, então agora disse assim, seguimos aí. Sua ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amassada com azeite, ofrenda encendida a Yahvé em olor gratíssimo, e sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Estas medidas também são muito interessantes, porque 2 décimas é 1/5 partido pela metade. E o 5º era o que se tinha que pagar como danos e prejuízos que nós fazemos. Por exemplo, se eu roubei do irmão 10, ou digamos 100, se eu pido perdão a Deus, sim, Deus me vai perdonar, mas se me diz, devolve os 100 que você roubou e acrescenta 1/5. Essa é a lei de Deus. Se eu roubei 100, tenho que devolver 120. Cause moléstias e prejuízos. Mas agora quem pagou isso aqui? O Senhor. 2 décimas. E partido, ou seja, o 5º partido pela metade. Assim como as medidas que estão no óleo, era 500 ciclos, e os 500 ciclos do meio em 2 metades, 250 e 250, partido pela metade. O véu, que representa a carne de Cristo, tinha 4 colunas. Entre a primeira e segunda, uma seção. Segunda e terceira, segunda seção. Terceira e quarta, terceira seção. Porque a casa de Deus, quando o Espírito venha, meu Pai e eu viremos, faremos morada. Lá dentro tem lugar o Pai, o Filho e o Espírito. Mas a cortinha primeira não é rachada. A terceira não, a segunda do meio é rachada de cima para baixo. Como os 500 ciclos é rachado de 150 a 250. Como o 5º de danos e prejuízos está 2 décimos. Uma décima, uma metade. E a outra décima, outra metade. Podia falar 1/5. Mas fala de Cristo, a morte de Cristo que pagou nossa culpa. Nós quebramos os pratos e Ele pagou. Não, tudo se refere a Cristo, bem o primeiro. Agora, se depois a fala que a libação será de vinho,
a quarta parte. Algo que, uma medida dividida em 4, que é uma cruz. Você dá conta? A porta da casa de Deus era uma porta dupla, assim, e cada parte também estava dividida assim. E assim também, quando se fechava, estava fechado. Se você está bem na direita, está aberta à direita. Mas se está mal na esquerda, eu estou falando o contrário para você. Aqui, não. Às vezes só pode abrir abaixo, se humilha, passa. Se não se arrepende, fica fora, todavia. A porta é assim e assim. Aí está a cruz. Todo se refere a Cristo. E agora diz assim, mira isto, para que veamos que se refere primeiramente a Cristo. As primícias é Cristo. A festa das primícias, sombra de Cristo. Estamos lendo a sombra e vindo Cristo. E diz assim, não comereis pão, nem grão tostado, nem espiga fresca, até este mesmo dia, até que tenhais oferecido a ofrenda de vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas cidades, donde quiera que habiteis. Por isso, o cumprimento perpétuo destas festas é Cristo. Cristo é o sábado. Cristo é a ofrenda da lua nova. Cristo é nossa Páscoa. Cristo é nos usássemos pães sem levadura. É nossas primícias. O Espírito de Cristo e o Pentecostes. A trombeta de Deus. É o anúncio de Cristo. Yom Kippur, essa festa da expiação. Como vamos separar de Cristo? E o milênio, o reino de Cristo, se celebra como festas dos tabernáculos, lá em Zacarias 14, vê que o milênio, aí é a celebração da festa dos tabernáculos. Todos sombra de Cristo, distintos aspectos de Cristo. Agora, já quando completou essas primeiras primícias, agora sim vai chegar a era da igreja. Os 2 pães. E esses 2 pães, que a princípio aparecem 2 pães de primícias, depois viram um só pão de primícias. E esses 2 pães que aparecem em Pentecostes são o Israel que recebe a Cristo, que vamos ler que essas são primícias, e também a igreja salva em geral, que vem dos gentios. Esses são os 2 pães que logo viram um só pão, dos 2 apriscos faz um só. Agora sim, Ele nos faz primícias, mas a todos os que somos dele, não só alguns. Vamos ler. Então diz assim, e contareis, verso 15, de Levítico 23, desde o dia que sigue ao sábado, desde o dia em que oferecisteis o óleo da ofrenda mecida, que vamos contar, 7 semanas cumpridas serão. Até o dia seguinte ao sábado, contarei 50 dias, ou seja, Pentecostes. Agora sim aparecem as outras primícias, porque primeiro falou as primícias em Cristo, a parte em Cristo. Logo, os que são de Cristo. Bem? Então disse assim, até o dia seguinte do sábado contarei 50 dias, Pentecostes, aí veio o Espírito Santo. Então oferecereis o novo grão. Aí já vem, o novo grão. Cristo disse, se o grão de trigo não cai em terra e morre,
fica sozinho. Mas como ele morreu, agora vem ela, pelo Espírito, pela saiba, entrar na espiga das primícias agora da igreja. Mas tem 2 pães no início, que depois viram um só. E vamos saber isso. Disse assim: oferecereis aí, depois desse domingo aí, 50 dias, de vossas habitações trareis 2 pães para ofrenda mecida, que serão de 2 décimas de efa de flor de harina, cozidos com levadura. Estes sim tem levadura, porque estes somos nós. Que ainda que estamos em Pentecostes, todavia estamos nesta carne mortal. Então disse, como primícias para Yahvé. Agora estas são as primícias do povo do Senhor, que vem do aprisco de Israel, que recebe Cristo, e a igreja é tomada dentre os gentios, por isso são 2 pães, por isso aparece Pentecostes, e depois aparece na casa de Cornélio e tudo, e depois o Senhor disse um início, como disse aí, dos 2 apriscos fez um só rebanho e um só pastor, o mistério de Cristo, que os gentios são cordeiros juntamente com os judeus que receberam Cristo e somos membros de um mesmo corpo. Aí é quando os 2 pães viram um pão. E aí está escrito, disse, e oferecereis com o pão. Agora já virou um. Virou um. Primeiro eram 2, e agora os 2 são um. Que maravilha. Mas olha a ordem. Não é primeiro 1, depois 2. Não. Primeiro 2, então 1. Oferecereis com ele 7 cordeiros de 1 ano. Agora esses 7 nos falam das 7 idades da igreja, de todo o período da edificação do corpo, sem defeito, um becerro da vacada, e para representar um aspecto de Cristo, 2 carneiros, aí você vê 1 e 2. Será holocausto a Yahvé com sua ofrenda e suas libações, ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Oferecereis además um macho cabrio por expiação e 2 cordeiros de 1 ano em sacrifício de ofrenda de paz. E o sacerdote os apresentará como ofrenda mecida diante de Yahvé com o pão das primícias, que é o pão dos 2. Amém? E os 2 cordeiros serão coisa sagrada a Yahvé para o sacerdote, e convocarei neste mesmo dia santa convocação. Nenhum trabalho de servos fareis. Estatuto perpétuo em onde quiera que habiteis por vossas gerações. E aí vem o assunto do rebusco, mas vem depois. Ou seja, depois da história da igreja, vem o milênio. Então disse aí, quando cegareis anéis de vossa terra, não cegareis até o último rincão dela, nem espigareis tua cega. Para o pobre, para o estrangeiro deixarás, eu, Yahvé, vosso Deus. E já depois vem e fala outra festa. Bem, a festa das trombetas e tudo isso, e a festa das trombetas, e depois vem a festa de expiação. Trombetas é a festa no verso 24, expiação no 27 e tabernáculos 34. Mas me detive na festa das primícias. Aí está a tipologia, a sombra de Cristo, na ordem. E agora vamos ver que esses 2 pães que viram um são primeiramente Israel, que volta para o Senhor, o Ismael messiânico, primeiro eles e depois a igreja. Então vamos ver Jeremias, livro de Jeremias. No livro de Jeremias,
Vamos no capítulo 2, lemos verso 3. Para fazer o estudo disso, peguei todos os versículos que falam de primícias, incluso as físicas, aquelas do que trabalhamos e tudo. Não deixei fora nenhum verso. Então diz assim, Jeremias 2:3. Santo era Israel a Jeová, primícias dos seus novos frutos. Todos os que lhe devoravam eram culpados. Mal vinha sobre ele, disse Javé. E aí sigue falando. Mas Deus fala que as primícias era Israel. O primeiro povo. Israel é a nação primogênita. E Israel é o primeiro dos dois pais dos novos frutos, depois do Messias. E agora vamos ver que o Senhor mandou ir primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel e depois os gentios. Então vamos lá para a Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 1 por enquanto, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para quem vai dirigir esta carta? Às 12 tribos que estão na dispersão. Saúde. Ou seja, está falando às 12 tribos de Israel. Mas não está falando às 12 tribos em geral, mas sim às 12 tribos, mas aos regenerados em Cristo dessas tribos. Porque o trabalho que tinha que fazer quando se encontraram, o Senhor falou assim. Tiago, este Tiago é Tiago justo, aquele do triunvirato de Tiago, Cefas e João, coluna da igreja. Tinham que ir à circuncisão primeiro. E Paulo aos gentios. Então aqui está falando Tiago ao pão primeiro de primícias, depois de Pentecostes. Cristo é as primícias de tudo. Mas ele que, como ele mora no seu povo, faz sair primícia das criaturas. E diz assim, irmãos meus, aí começa a falar, note a quem fala. Depois que vem falando as 12 tribos, então ele disse assim no verso 18. Passamos do verso 1 a 18. Ele, note, nosso Deus, nosso Pai, nos fez nascer pela palavra de verdade. Ou seja, são os judeus dos israelitas messiânicos, que receberam Cristo, a igreja em Jerusalém, as igrejas de Judeia, as igrejas de Samaria. Primeiro eles, não entreis ainda no caminho de gentis, e primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Comenzai em Jerusalém, depois em Judeia, depois em Samaria, e está a metade do pão das primícias, que é Israel. As tribos de Israel, mas as que são nascidas de novo. Vem falando a eles e diz, ele de sua vontade nos fez nascer pela palavra da verdade, para que sejamos primícias das suas criaturas. De quem são este é o primeiro pão daqueles dois? A parte de Cristo. Se vê? Estas são as primícias. Agora vamos a ver os gentios como primícias. Eu vou pedir ao irmão aí, e para Tessalonicenses vamos ver aí o grego, porque aqui também, por causa da tradução, vou ter que corrigir a tradução à luz do texto original. Bem, não estou corrigindo a Bíblia, estamos corrigindo as revisões, as traduções à luz da Bíblia.
Não mexe com a Bíblia, eu respeito como está no original. Mas temos a obrigação de fazer isso. Que as traduções sejam o mais exatas possível e são perfectíveis. Se podem aperfeiçoar as traduções para ficar cada vez mais exatas. Então agora vamos passar a Tessalonicenses, se vocês desejam comigo. Vem segundo aos Tessalonicenses. Agora é Pablo, Silvano e Timóteo, que foram enviados aos gentios, as igrejas que vinham da gentilidade, mas agora em Cristo, os dois pais viraram um, porque já não há mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem varão, nem mulher. Como fala? Que em Cristo somos um. Então, diz o capítulo 2 da segunda aos Tessalonicenses, verso 13. Primeiro vou ler como diz a tradução, mas depois vou apelar ao grego para corrigir a tradução. Capítulo 2 da segunda, segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Vou ler primeiro como diz acá. 13. 3. Capítulo 2, verso 13. Vou ler primeiro acá e depois vamos ler lá. O irmão vai dizer sim ou não. O irmão quer que venha no grego? Mas vou ler primeiro acá para ver a correção que temos que fazer. Porque a palavra parquem se traduz por arquê. Arquê é princípio, pero aparquê é primícias. Ou seja, que a tradução mudou a parquê e colocou arquê, para não chamar de primícias a igreja. Mas é a igreja toda. A palavra princípio é primícias? Não. A palavra arquê significa princípio. Como, por exemplo, João 1. Em arquê, no princípio, era o verbo. Princípio é arquê. Principado é arconte. E atarquê é primícias. E aqui diz aparquê, não arquê. Então, vou ler como disse Reina Valera, revisão 60, com aquela tradução não exata. E depois vamos revisar a tradução para que diga o que diz, o que deve dizer. Então diz assim: mas nós devemos, fala aqui os apóstolos Paulo, Silvano e Timóteo, chamados apóstolos, na carta anterior, disse, verso 13 do capítulo 2, nós devemos dar sempre graças a Deus respeito a vós, irmãos amados pelo Senhor. Quem é este? A igreja da localidade, íntegra. A carta não vai dirigida aos vencedores de igreja, vai dirigida à igreja. A igreja em Deus Pai, no seu Filho e em Tessalônica. Note, Deus, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja está no Pai, porque está em Cristo, e está também em Tessalônica, é a igreja em Tessalônica. Quem são os membros da igreja em Tessalônica? Os que de verdade são de Cristo, que nasceram de novo, que receberam nele, foram perdoados, foram regenerados. A igreja da cidade. Então disse assim, se você acha que se ele fala isso para Tessalônica, não poderia falar também para Rio Claro? Não podia falar também para a igreja em Roma, a igreja em Colossas, em Filipos, em Éfeso? Claro, esse é o princípio de analogia. O que Cristo fala para uma igreja, o Espírito fala para todas. Já estudamos esse princípio. Nós devemos dar sempre graças a Deus respeito a vós, irmãos amados pelo Senhor. Os irmãos amados são irmãos e amados pelo Senhor. E disse, de que Deus os tenha escolhido
Aqui diz desde o princípio para a salvação. Mas aí diz arque soteriam. Desculpa, irmão. O irmão está capítulo 1? Capítulo 2. 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Deus vos tem escolhido primícias para a salvação. Isso é o que diz, não desde o princípio, não é arque, é aparquem, soteria, soter de soteria, de salvação, soter de salvador, soteria é salvação. E isso, os escolhidos para a salvação é que são as primícias. A igreja é o outro pão das primícias. E esses dois que são um, porque são os salvos primeiro dos judeus de Israel, depois dos gentios. Os dois apriscos, que será um só rebanho, um só pastor, já chamam de primícias a eles, mas os que são de Cristo. E agora chamam também os que são de Cristo a parquem. Não, aqui nesse original aqui, eu não sei exatamente. Aqui está arque. Arque? Arque. Mas, irmão, então fica para revisar que um outro disse a parquê. E revisei bem. Então vamos deixar isso, vamos revisar outros textos gregos, vamos saber. Na Bíblia de Jerusalém, aqui a nota diz que a melhor tradução seria primícias. Então aí temos que revisar porque aí diz arque. Está arque. Quando os textos originais. Você tem Champlin? Tem. Bom. Então agora em casa vamos revisar Champlin. Porque Champlin tem todo as diferentes. Está aqui? Glória a Deus! Então pega Tessalonicenses. Porque aí está o aparelho crítico. O que é o aparelho crítico? O aparelho crítico diz: estes são os manuscritos que existem. Este está em tal lugar e diz assim. Este outro está em tal museu, disse assim. Este outro está em tal universidade, disse assim. E você compara tudo. E aí vê qual é o texto mais exato. Porque aí pode ser correções que se fizem. Temos que ver de que época e que ator é que fez esta correção. Porque temos que comparar tudo. Então, em Tessalonicenses, segundo os Tessalonicenses, aí diz as diferenças de verbos e tudo. Aí está. Então, esse é o trabalho da baixa crítica. Fazer uma crítica às traduções, às cópias. Okay? Fazer uma crítica às cópias para ver qual é o texto mais perto. 2:13. Segunda Tessalonicenses 2:13. Estamos em suspenso. Que suspenso. Dá uma olhadinha, irmão. Sim. Irmão, sim. Venham, por favor, 3 testigos aqui. 3 testigos. Achou aí? Olha aqui. Quem? É isso mesmo. Você dá conta aí? Venha. 2 mulheres testigos. Olha aqui. Quem? No arque. Vamos ver se diz arque em algum lugar. Não. Nada. Soteriam. Aparquem e soteriam. Primícias para a salvação. Não diz arque em nenhum lado. Sim. E esse é o aparelho crítico. Aqui está. Ele diz. Como disse num lugar, como disse todos que foram consultados.
ou todos que foram consultados, ó, a Parquem. O Arquim seria esse daqui? Esse é Arquim. Aí ele fala que... Diz que embora a forma AP a parte e Arquim separado seja fortemente apoiada, e aqui diz quais apoiam, a comissão, ou seja, dos eruditos, preferiu a Parquem, e aqui está todos os que contêm a Parquem. E diz, porque a Parquem não ocorre em nenhuma outra porção da coletânea paulina, para expressar a ideia de eternidade, excetuando aqui. Os escritos de Paulo sempre significa poder. A Parquem ocorre por 6 outras vezes em Paulo, embora em 5 dessas ocorrências com genitivo qualificativo. Alguns copistas se ofenderam ante a Parquem e alteraram para a Arquim. Né? Embora a última expressão seja imprópria nessas passagens. Os manuscritos frisan a voz média em lató, dizendo eaute ap Arquem. Ou seja, os manuscritos fiz a coisa e parece que se ofenderam, chamaram a Arquem na igreja. Aí está, esse é o trabalho da baixa crítica. Então, queria que fossem testigos. Ou seja, para poder pôr bem a Parquem aqui, tiveram que superar toda essa controvérsia. E, por fim, fizeram o possível. Agora, se faltasse o outro pão das primícias, não estaria a tipologia completa. Mas com este verso, aí já está. Meio pão e outro meio. E aqui está falando a Parquem eis soteriam, primícias para a salvação. É o que disse a maioria, e alguns que se ofenderam e fizeram. Mas nós não nos ofendemos, ao contrário, ficamos agradecidos. E aqui está falando aqui, a igreja em Tessalônica, que representa os santos vindos entre os gentios. Então aí, depois de Pentecostes, agora sim, vai primeiro a Jerusalém, Judeia, Samaria, aí tem meio pão, agora vai às igrejas de massa, do último da terra, e tem outro pão, e agora junta nela o pão das primícias. Os 2 apriscos, estas primeiro, mas outras tem o trazer, e será um só rebanho. E aí os 2 pais viram o pão das primícias. Isso, para mim, a tipologia é perfeita. Então, irmãos, 10 horas, vamos parar aqui hoje, mas, não sei, vocês vão meditar isto, acho que vão poder dormir, não creio que não, mas, bom, bendito o Senhor. Sempre aqui, a vez passada, fizemos e examinamos bem, para que isso não pode ser imposto, nem ainda depois de ler tudo é imposto. Deixamos que o Espírito seja que faz a obra. Mas recebimos uma consideração para examinar, e todos ver, comprovar, a ver se é ou não é, e depois cada um tem que tomar sua decisão, porque cada um vai responder por si só ante o Senhor. Obrigado, irmãos, agradeço muito. Então, como sempre, irmãos, irmãos, que desejem orar, pelo menos 2 ou 3, os que sentam. Amém.